Bom, começando de novo, novamente problemas técnicos, peço até desculpa aí para vocês. Provavelmente quem está assistindo o vídeo agora não pegou, né? Porque isso aqui é um recorte da live sobre o pós-jogo do Grêmio. Então vamos do zero falar desse jogo, que tem um herói improvável e um resultado improvável, né? Muita gente estava falando sobre o Atlético, eu até achava que o Atlético Mineiro ia ganhar ou que ia empatar. Que o Grêmio estava fazendo fez um campeonato gaúcho para mim ruim e não estava convencendo até então, mas o Quinteiros ajeitou o time. Não vou dizer ainda que o Grêmio vai buscar alguma coisa esse ano, mas o ponto é que teve uma vitória interessante hoje, né? E um jogo que foi decidido no detalhe. Você vê que primeiro que além de um resultado improvável, a gente tem um herói improvável que é o Thiago Volpe. É, a torcida do Grêmio até torceu um pouquinho o nariz, pensando, pô, o Volpe, tal, o Volpe do São Paulo e tal. E hoje ele fez uma atuação digna de protagonista. A verdade seja dita, o jogador mais importante talvez desse jogo, principalmente no começo, né? Você pega o comecinho, aquele começo que o Atlético veio muito intenso, e aliás eu vou falar um pouquinho sobre isso. O Volpe, ele consegue defender muito bem, consegue ter um bom reflexo, sair bem com a bola, entendeu? E principalmente tem uma saída de bola, né? Quando um atacante está bem à frente, como aconteceu com o Rony, ele consegue fechar o ângulo. Então, assim, as saídas do Volpe foram muito boas, as defesas dele foram impressionantes. Tem a defesa do Júnior Santos que eu vou falar daqui a pouco, que ela é inacreditável. E o fato é, o Volpe ele foi um dos heróis desse jogo. Inclusive na primeira capa que eu coloco da live, eu coloquei o Thiago Volpe. E assim, levando aqui em consideração o jogo, né, o Grêmio ele começa o jogo com 3 volantes, tentando mapear mais esse meio campo, né, tentar dificultar essa transição do Atlético. O Grêmio até sobe as linhas um pouquinho depois de um tempo, né? Começa a colocar o Edenilson também para pisar um pouco mais na área. O Edenilson que é um jogador que tem uma boa finalização. E o começo do jogo ele dá uma enganada, porque o Atlético vem com uma intensidade muito forte. Você tem as inversões acontecendo com o Scarpa, você tem as jogadas do Gabriel Menino, você tem a. Aliás, o Gabriel Menino jogou mal esse jogo, hein? Os volantes do Atlético não me chamaram muita atenção nesse jogo, mas você percebe que no começo do jogo há grandes inversões, um jogo de alta intensidade do Atlético. Então você percebe o Coelho como ponta que corta para dentro. Ele vem do lado esquerdo, vem para dentro, puxa a marcação, libera o espaço pro Arana poder cruzar ou poder fazer uma finalização, um chute cruzado, poder dar um toque rasteiro e tal. E é impressionante essa movimentação do Atlético, né? Em diversos momentos isso aconteceu e detalhe, antes dos 10 minutos o Atlético tinha tido 2 chances claras. E aos 11 você tem outra também, que é o passe do Hulk, que vai abrir pro Coelho. O Coelho faz aquilo que eu falei, né? Jogando um pouquinho, segurando essa bola, segurando a marcação, deixa o Alan Franco passando como uma. O Alan Franco não. O Guilherme Arana passando como uma espécie de ala. Ele vai lá, vai para a linha de fundo, essa bola chega no Arana, ele passa daquele toque rasteirinho no Rony, que vai tentar finalizar. E aí o que acontece, né? Quando esse passe vem, o Volpe já tenta tirar o espaço do Rony. E é nesse momento aí que o Rony ele tenta finaliza na frente, né? A queima-roupa, e o Volpe consegue pegar. E aí você tem aos 16 minutos outra finalização ao gol, no caso do Hulk. Nesse meio período tem uma outra finalização também muito interessante do Atlético. Aos 17 tem uma chance do Grêmio, né, que acaba dando errado, né, que o jogador ele recebe a bola, ele consegue um passe do Edenilson. Eu esqueci agora quem foi, mas ele tentou finalizar, acabou escorregando e isolou a bola. Mas o ponto é, se você olha os primeiros 20 minutos, o Atlético poderia ter aberto o jogo 3, 4 vezes. E o Volpe salvou na maioria desse jogo. Você olhando as estatísticas aqui, a estatística até mente um pouco. A estatística você pode perceber, ó, 18 finalizações, 7 delas no gol, né? Então você pode perceber que o Atlético ele chegou com muita intensidade de verdade. E aí você vê a diferença, né? Quando chegou os 20 minutos, o Atlético perde um pouco desse ímpeto. Começa a jogar com uma linha um pouquinho mais baixa, uma coisa que eu
Inclusive reclamei durante o jogo, né? Porque só o Rony estava pressionando a saída de bola do Grêmio. E enquanto a bola, quando o Atlético tinha que iniciar essa bola, o que o Atlético fazia? O que o Grêmio fazia? Adiantava as linhas, sufocava esse ataque. Você tinha o Amuso, você tinha os jogadores ali como o Arezo, jogadores tentando tirar esse espaço do Atlético, né? Do Lianco e dos jogadores que jogam um pouquinho mais atrás, o Alan Franco também, para forçar o erro do Atlético Mineiro, né? Forçar o erro do Galo. E isso aconteceu com frequência e deu de fato uma mudança no jogo, né? Porque o Atlético, com aquela vontade, com aquele ímpeto, tentou fazer a saída de bola rápida e acabava errando, né? Então você tinha às vezes uma tentativa de esticar essa bola na lateral e a bola ia para fora e era lateral favorecendo o Grêmio. Você tinha o Everson fazendo, ao invés de tentar fazer a saída de bola normalmente, né, tentar construir esse jogo, o que ele fazia? Ele dava um chutão. E aí o Grêmio recolhia muito bem as linhas e conseguia superioridade numérica no meio campo e conseguia recuperar essa bola. Então, percebam, o Grêmio ele começou a se ajeitar no jogo. Os 20 minutos depois daquilo ali, o Grêmio acordou. E aí você percebe que o jogo começa a ficar um pouquinho mais lento. Por quê? Porque o Grêmio começa a ter a posse. E aí o Grêmio, com menos intensidade, com menos qualidade, é claro, mas também com uma vantagem, né, com esses três volantes, controlando mais essa bola, começou a, aos poucos, ter algumas oportunidades, né? E o gol do Grêmio sai numa jogada até bastante, eu não vou dizer polêmica, mas controversa, né? Você tem uma uma disputa de bola de dois jogadores, eu esqueci até quem foi. E aí o jogador do Atlético vai tentar cabecear para tirar essa bola aérea. E aí o que acontece? O jogador do Grêmio acaba fazendo aquele famoso pé alto, né? Ele tenta tirar essa bola da cabeça dele, não pega, tá? Não tem de fato uma obstrução do jogador, mas é um jogo perigoso. Ele consegue essa bola, né? Tirando do jogador do Atlético, toca essa bola, faz o cruzamento, faz um levantamento do outro lado, que essa jogada do lado esquerdo vai para o lado direito, ela ultrapassa toda a linha do Atlético. E aí, volto a dizer, né, era necessário aí uma contribuição do Arana, né, para tentar, da própria zaga do Atlético, que não conseguiu recuperar essa bola via aérea, né, e essa bola vai sobrar, se eu não me engano, no Amuso, que cabeceia e faz o gol. Deixa eu até olhar aqui, mas eu acho que é o Amuso que faz o gol. Deixa eu ver aqui. Não, é o Matias que faz o gol. É o Matias, Mas o fato esse gol ele mudou completamente também a postura do Atlético. Porque o Atlético, que eu disse que estava começando a perder um pouquinho do ritmo, que estava começando a colocar os pés pelas mãos, a partir daí se perde. E aí o Grêmio começa a ter a posse da bola. E aí o Grêmio, sabendo que está em vantagem, começou a tirar os espaços e começou a mastigar um pouquinho mais o jogo. E começou a marcar muito bem. Toda vez que essa bola chegava no Hulk, alguém tentava fazer uma falta ou tirava o espaço do Hulk. Não esperava para ele poder girar. Ele recebia essa bola sempre de costas. E aí, a partir desse momento, o Atlético não conseguia reter essa bola para poder pensar e fazer aquela transição, aquela jogada em velocidade pelo lado esquerdo, que é a ultrapassagem dos alas, ou uma jogada pelo lado direito também. Faltou também um pouquinho de inteligência emocional do Atlético para poder entender o jogo e falar, pô, beleza, vamos segurar essa bola aqui, tocar e os espaços vão aparecer. Não, o Atlético tentou resolver tudo rapidamente e isso acaba gerando também as outras finalizações do Grêmio, né? Você tem uma finalização de fora da área do Grêmio, que o Everson pega, que é o Amuso, se eu não me engano. O Atlético tem até uma chance de frente pro gol, mas acaba sendo impedido, né? As linhas do Grêmio estavam bem prostadas e tal. Aí você tem ali, aos 44 minutos, o segundo gol, né? Que é uma bola... É uma bola que não estava em disputa aérea, né? Você viu um cara cabeceando, tentando tirar. E assim, faltou uma leitura do Atlético. Quando essa bola tá aí pererecando, essa bola tá circulando, é necessário que alguém, principalmente o zagueirão, né? Dar um chutão e tentar tirar essa bola do terço final do campo, né? Porque essa bola acaba sobrando, um deixa disso, um deixa aquilo, essa bola sobra pro Grêmio, o Edenilson recebe essa bola e consegue finalizar gol. E aí você tem o segundo gol do Grêmio,
que assim, eu acho que, na minha percepção, quando eu tava vendo, bom, sepultou o Atlético. Sepultou o Atlético completamente. Porque é muito difícil você reverter, ainda mais jogando com o Grêmio na arena, tentar resolver esse jogo e fazer um 3-2, né? Não falta qualidade do Atlético para fazer isso. Só que o Grêmio tava se posicionando muito bem. Aí você tem, de novo, quem que garante, quem garantiu antes do jogo que o Atlético não entrasse, não fizesse o gol, foi o Volpi, né? E quem garantiu que o Atlético não tomasse o empate foi exatamente o Thiago Volpi, né? Você tem aqui uma tentativa, uma defesa do Volpi muito impressionante. E o Scarpa ele consegue um passe por dentro para o Júnior Santos, um passe incrível. Inclusive eu reclamei do Scarpa, achei que ele jogou mal, mas aí ele consegue um passe pro Júnior Santos, o Júnior Santos entra no segundo tempo, tenta finalizar, e aí o que ele faz, né? Ele tava de frente pro goleiro, né? No 1 contra 1. Ele podia ter chutado cruzado, ou chutado, no caso, um pouquinho mais do canto do goleiro, né? No canto, no canto direito. E aí o que acontece? Ele tenta dar esse chute, né? Ele tenta tirar do goleiro e o Volpi consegue defender com a perna. Então, assim, é impressionante, inclusive com a perna trocada, né? Eu acho que nem a perna que ele tem mais força, ele consegue defender e, assim, para mim aquilo ali já decretou a ideia. O Grêmio vai ganhar esse jogo, porque o Volpi, ele garantiu esse jogo. E é impressionante, e é de bater palmas realmente o desempenho do Volpe nesse jogo. Aí você tem um lançamento do Scarpa, que acaba que é um lançamento que acontece do lado esquerdo, e aí acontece o cabeceio justamente do Rony, certo? Que tinha feito um gol que acabou sendo anulado. Então o Rony faz o gol, tava bem esticado nas linhas assim, ó, no detalhe, mas ele consegue, cabeceia pro gol do Atlético. O Atlético começa a colocar outros jogadores aí e tentar um esquema até um pouco assustador, né? Porque o Atlético começa de um jeito e termina de um jeito completamente diferente. Sai o Natanael, que é o lateral, entra o Bernard, vocês podem ver aqui, ó. Sai o Alonso, que é um zagueiro, e entra o João Marcelo. Você vê que o time do Atlético ele começou a ficar um pouco confuso para você analisar taticamente, né? O Rubens entra também aqui no lugar do Hulk. Acho que essa mudança tem a ver também que o Hulk voltou há pouco tempo. Mas o fato o é comemorar, o Grêmio tem que comemorar, e o Atlético precisa rever um pouquinho essa questão da mentalidade durante o jogo, né? Tomou um gol e acabou se perdendo muito. E aí faltou um pouquinho mais de leitura dos jogadores e muitos erros técnicos, né? O Atlético estava jogando tão bem, depois de um tempo, depois que tomou o gol, ele começou a errar passes simples. E esses erros não são erros técnicos, mas a gente sabe que não é falta de técnica dos jogadores. São erros que estão relacionados também a uma falta, uma leitura muito passional do jogo. Ou seja, eles estão sentindo na pele o jogo e estão nervosos demais para poder acertar o básico. Então, assim, é necessário, né, que a gente sempre fala, né, que o Atlético ele tem esse problema, que é a questão do emocional, da mentalidade, e faltou o Atlético no ano passado isso também para poder reverter jogos, foi no caso da Libertadores, mas eu ainda falo, esse Atlético é um bom time, eu acho que o Cuca tá fazendo um bom trabalho, e acho que o Atlético, trabalhando um pouquinho melhor, revendo essas questões um pouquinho mais emocionais, pode sim brigar pelo título brasileiro. É um bom time, tem bons jogadores. O Júnior Santos entrou no segundo tempo, mas você percebe que tinha o Coelho ali, você tinha o Hulk, você tinha um jogador que podia entrar também, que é o Bernard, que a gente sabe que o Bernard não é um grande jogador, mas é um jogador que ajuda também. Você tem você tem o Hulk, Rony, Coelho, você tem o Júnior Santos entrando no segundo tempo, você tem um Bernard para poder jogar também, você tem um Alisson. Então, assim, tem o Rubens, né, que pode jogar no meio campo aí, Scarpa, são jogadores interessantes. Eu acho que o Atlético, ele continua sendo, né, é uma rodada, né, a gente não pode falar muito, né, é uma rodada, a gente vai tirar um time. Então, assim, um bom jogo do Atlético, bom jogo em geral, me surpreendeu bastante, positivamente. E agora é o Atlético ajeitar para poder, no próximo jogo, garantir os 3 pontos e, né, acordar. Acordar porque
normal, perder para o Grêmio é normal, perder para o Grêmio em casa é natural, e o Grêmio aproveitar, fazer as mudanças, porque a postura do Grêmio no começo do jogo foi muito ruim, muito desligada, melhorou com o tempo, mas é necessário a gente fazer alguns pormenores sobre o Grêmio. No segundo tempo, o Grêmio poderia ter segurado mais essa bola, poderia ter se posicionado um pouquinho melhor, tirado esses espaços, e ele não conseguiu. E a melhor forma para você tirar os espaços de um adversário melhor que o seu é você se posicionando bem em campo e você tendo a posse da bola, que aí você vai ditar o ritmo. O Grêmio fez isso muito bem no primeiro tempo, no segundo não. Então é isso. Abraço. Torcedores do Grêmio, aproveitem, tirar o melhor desse jogo para poder fazer um campeonato tranquilo. E o Atlético, claro, tirar o melhor desse jogo, fazer as lições de casa para poder voltar normalmente ao que a gente espera do Atlético esse ano e ao elenco disputar o título. Abraço, se cuidem